Estamos aqui na colônia Dom Inácio de Loyola. Na palestra de hoje, vamos abordar os dons do Espírito Santo e a importância que assumem na vida de cada um de nós. Muitas vezes, vivemos momentos importantes e que necessitamos de orientação. Assim, nos voltamos para a ajuda e orientação divina para tomar decisões, realizar negócios, por exemplo, ou seja o que for que a nossa alma e coração anseiam, confiamos com apoio, com ajuda lá de cima, como se diz no popular, mas sabemos que Deus habita nossos corações. E por falar, Deus habita nossos corações, importante saber que em mim, em você, em cada um dos seres, habita uma centelha operando dentro de cada um. Você pode chamar de intuição, bússola moral, seja o que for, o nome que der. O mais conveniente é logo reconhecer e chamar de dons do Espírito Santo. Sei que pode se perguntar, quais são os dons do Espírito Santo? Muitos devem lembrar que foram batizados e, ao receber o batismo, a pessoa é presenteada por dons do Espírito de Deus. Alguns estudiosos da Bíblia e correntes religiosas divergem quanto ao número dessas faculdades, destes dons. Para alguns são 9. A tradição, entretanto, consagrou o número de 7. Assim, vou falar dos 7 dons mais conhecidos popularmente. O objetivo desses dons, também chamados de carismas, é ajudar cada pessoa a caminhar segundo os preceitos da Bíblia, de maneira que possa alcançar um estado de virtude, perfeição de Deus, compreender Deus e viver mais com Deus. Tendo toda essa compreensão do Espírito Santo, pode agir com moderação, agir com respeito e integridade, exercitando o amor e a caridade. Assim, para conduzir sua vida de uma maneira mais espiritualizada, conhecer e saber quais são os dons do Espírito Santo, é que vamos falar de cada um deles a partir deste momento. Primeiro dom, ciência. O dom da ciência não está exatamente relacionado à maneira como entendemos essa palavra hoje em dia. Conhecimento objetivo de algo obtido por meio de experimentação, mas sim como um filtro que conduz o conhecimento humano sob a ótica divina. Para muitos, essa faculdade explica como algumas pessoas sem muita instrução conseguem ter uma compreensão das Escrituras bastante aprofundada. É o dom que capacita o homem a levar adiante a palavra de Deus. Numa perspectiva menos missionária, podemos entender o dom da ciência como um tônico que amplifica a nossa capacidade de apreensão das coisas e permite que alcancemos o pleno potencial de nossas habilidades técnicas ou artísticas. Só não devemos esquecer, todavia, de dar créditos a Deus por esses talentos. Por isso, sempre não é demais lembrar do sentimento de gratidão. Devemos ter gratidão por todos os dons dados por Deus. Segundo dom, entendimento, inteligência. De novo, é preciso falar da diferença entre o sentido comum da palavra inteligência e a maneira pela qual ele se configura como dom do Espírito Santo. No primeiro caso, sabemos que uma pessoa inteligente apresenta um conhecimento amplo sobre muitas áreas e um intelecto apurado. É um crânio, como se dizia antigamente. O dom do entendimento, por sua vez, é a capacidade de perceber a presença do divino nas coisas do dia a dia. Por meio deste dom, entendemos que tudo faz parte de um plano maior e que nada ocorre por acaso. Tudo vem de Deus.
Terceiro dom, sabedoria. São Francisco de Assis costumava pedir a Deus muita força para mudar o que pode ser mudado, muita calma para aceitar o que não pode ser mudado e muita sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Na verdade, nem sempre é tão fácil tomar a decisão mais acertada, especialmente quando muitas são as possibilidades. Mesmo quando agraciados com o dom da inteligência, consigamos perceber a presença de Deus em todas as coisas, qual o caminho correto a seguir? Muitas vezes a gente se pergunta assim. Afinal, o mal pode se fazer presente para nos testar. O nosso ego pode ser o nosso próprio inimigo e criar um mundo de ilusão e nos fazer escolhas erradas. Esse é um trabalho para a sabedoria, aquela voz que vem lá de dentro, que nos auxilia em momentos de indecisões, de encruzilhadas, de travessias difíceis. Não está necessariamente ligada à inteligência, visto que pessoas menos instruídas muitas vezes têm muito mais clareza e melhor diferenciam o certo do errado, que outras que mentalmente parecem ser mais capacitadas. Podemos dizer que a sabedoria é um dom como se fosse a nossa bússola moral. Quarto dom, conselho. Como uma coisa liga a outra, como nos elos entre os gomos de uma corrente, a sabedoria nos habilita a exercer este importante dom, o conselho. É quando alguém nos procura por confiar em nosso julgamento. Dessa forma, temos a possibilidade de compartilhar os dons do Espírito Santo com os demais, ajudando outras pessoas a caminharem segundo os preceitos sagrados da Bíblia, segundo os passos do nosso Criador. Trata-se de um dom e também de uma responsabilidade. Quinto dom, fortaleza. São Francisco de Assis pediu a Deus força para mudar o que não pode ser mudado. O que o santo amigo dos animais estava pedindo, na verdade, era o dom da fortaleza. Sabemos o quanto as dificuldades e as tentações pipocam por aí, todos os dias, seja perto ou longe, e nos afetam o humor, o bem-estar, o bem-viver. Sejam caminhos fáceis, armadilhas, um obstáculo duro de superar, tudo será mais fácil se tivermos o auxílio do Espírito Santo, tendo a fortaleza para seguir adiante. Conecte o seu espírito ao dom da fortaleza. Segue firme e forte para enfrentar os desafios do dia a dia, sejam pequenas ou grandes. Tendo fortaleza, tudo se resolve. Sexto dom, piedade. Esse, sem dúvida, é o dom que mais se aproxima de Cristo, que mais nos aproxima de Cristo, nos faz mais humanos, mais misericordiosos e, por que não dizer, mais divinos. Ter compaixão pelo outro, sentir na própria pele o sofrimento do outro, colocar-se no lugar do outro e sentir compaixão é o que o mundo mais requer nos dias de hoje, quando fechamos os olhos e a mente, não se importando com o bem-estar do outro. É preciso lembrar que outras palestras já foi dito que a nossa existência aqui na Terra é um grande aprendizado e que vivemos para fazer o bem para o próximo. Este é o bem que nos falta muito nesses tempos. E também dispor do senso de justiça e se colocar a favor das causas certas, enfrentando a opressão.
É um dom a ser aplicado e muito para construir uma sociedade onde o amor e a harmonia sejam os elos fortes entre as pessoas. Sétimo e último dom: temor de Deus. Temer a Deus não quer dizer que devemos ter medo dele, e sim respeito e consideração por ele. Temos a centelha divina em cada um de nós. Isto significa que devemos expressar o amor a Deus. Sendo assim, devemos reconhecer a presença divina em nossa vida, como recomenda o dom do entendimento, mas, sobretudo, valorizar. E como podemos expressar o temor a Deus, ou melhor, o respeito a Deus? Praticando os princípios da caridade, da humildade e evitando as atitudes equivocadas. Agora já sabemos quais são os dons do Espírito Santo. Sugere-se assim a aplicação destes dons no dia a dia. Quanto mais cientes e sensíveis formos a estes dons do Espírito Santo, com toda certeza, maiores serão as nossas chances e oportunidades de que estes dons intercedam em nosso favor, ajudando-nos a conduzir nossas escolhas para levar uma vida mais leve, plena e feliz. Portanto, os dons do Espírito Santo, que são ciência, entendimento, sabedoria, conselho, fortaleza, piedade e temor a Deus, são todos dons a serviço do crescimento espiritual de cada um de nós. Muito obrigada.